Pode falar mesmo, sem filtro, sem roteiro, sem medo. Pode falar mesmo, LinkedIn não contou, então conta aqui primeiro. Oiê, aqui é a Gabi e esse é o Pode Falar Mesmo. Esse é o nosso formato de reflexão, um áudio mais curto para você escutar onde estiver e refletir com a gente sobre aquelas coisas do mundo do trabalho que nem sempre a gente para conversar, não é mesmo? Então, toda quarta-feira, conteúdo novo por aqui, entre histórias anônimas, convidados e as nossas reflexões. E hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que provavelmente você já viveu no trabalho, a famosa diversão forçada. Aquela situação em que a empresa fala, vamos fazer uma integração, e você pensa, integração de quem com quem, meu Deus, porque eu já estou muito bem integrada à minha vontade de ir embora. Então, bora refletir juntos? Eu encontrei uma história no LinkedIn que me faz rir bastante, que me fez rir muito, assim. Mas depois eu fiquei pensando, meu Deus, isso aqui fala muito mais sobre o trabalho do que parece. Eu vou ler para vocês. Vocês já devem ter sido impactados por esse meme, ou no Instagram, ou no próprio LinkedIn também, que eu já vi por lá. Eu vou ler para vocês, tá? Então, a história começa assim, é de um casal dos Estados Unidos e é um depoimento da esposa. Ela começa assim: então, abre aspas, né? Então, eu descobri que meu marido tem dito aos colegas de trabalho que ele é intolerante à lactose. E ele não é. Ele só não quer participar dos eventos de sorvete no escritório, porque acha que são diversão forçada. Faz isso há 3 anos. A empresa dele acabou de gastar $4.000 instalando um freezer exclusivo para produtos sem laticínios na sala de descanso. Vai ter uma cerimônia de corte de fita na próxima semana e o CEO vai estar lá. Eles vão nomear em homenagem ao meu marido a iniciativa de freezer inclusive do Dave, que vai ser usada como estudo de caso no treinamento de diversidade deles. Meu marido está em pânico, ele se meteu fundo demais. Eu disse para ele confessar tudo e ele está considerando se tornar realmente intolerante à lactose só pela força da vontade. Gente, o cidadão, aí fecha, depois da vontade, né, fecha aspas, mas assim, gente, o cidadão ele queria fugir do sorvete da firma. 3 anos depois, ele tem um freezer corporativo em homenagem a ele. O cara criou uma mentira tão eficiente que virou o programa de diversidade corporativa, juro. Que bizarro. E agora eu fico imaginando a cerimônia, o CEO lá, todo mundo reunido. Hoje estamos aqui para celebrar a inclusão. E o Dave pensando, meu Deus, eu só não queria tomar sorvete com o pessoal. E a melhor parte é ele considerar desenvolver uma intolerância à lactose na força do pensamento. É quase assim, já que eu cheguei até aqui, agora eu vou precisar sustentar esse personagem. Gente, mas brincadeiras à parte, essa história me pegou porque eu me identifiquei com uma parte dela. Eu tô há mais de 20 anos, né? 21 anos no mundo corporativo. Eu comecei em 2004, no meu primeiro emprego. E aí depois eu comecei a faculdade, fui sendo estagiária. Só em procurement eu tô há 18 anos exatamente, né? E no começo da minha carreira, eu tinha muita dificuldade com esses eventos de diversão obrigatória. Happy hour. Amigo secreto, então, era péssimo. Dinâmica de integração, café da manhã da equipe. Aquela dinâmica em que você precisa falar uma qualidade sua para uma pessoa que você mal conhece há 3 dias, sabe assim? E aí você pensa, minha qualidade é que eu queria muito estar em casa. E eu não sentia muita conexão com aquilo, não me divertia, sabe? E muitas vezes eu achava que era uma perda de tempo. E o mais curioso é que eu me sentia meio errada por isso, porque parecia que todo mundo estava se divertindo e eu ficava pensando, será que tem alguma atualização do meu sistema operacional que eu não instalei? Só que depois de muitos anos de terapia, de autoconhecimento, terapia foram até agora já 10 seguidos com a mesma terapeuta. E também de ouvir alguns feedbacks que eu provavelmente não queria ouvir, eu fui entendendo melhor como eu funciono. E hoje eu consigo me preparar psicologicamente para participar desses momentos. Eu aprendi a separar uma coisa da outra, sabe? Existe um certo, entre aspas, teatro corporativo
que faz parte da vida profissional. E eu não estou falando de ser falsa. Eu tô falando assim, de entender que existem determinados rituais sociais que fazem parte de pertencer a uma organização. Eu não posso estar achando aquela dinâmica a coisa mais. Eu posso não estar achando assim mais incrível que aconteceu comigo, mas eu posso participar, posso conversar, posso rir, posso fazer meu papel e principalmente posso não transformar aquilo em uma questão sobre o meu valor ou sobre quem eu sou, sabe assim? E essa foi uma mudança enorme pra mim, porque antes eu sofria muito e hoje eu consigo pensar, tá, beleza. Não é a minha praia isso aqui, mas vamos mais lá mais uma vez. E depois eu volto pra minha vida, fazer o quê? Só que tem uma outra camada nessa história que eu acho muito interessante. As pessoas são diferentes, sabe? Ao mesmo tempo em que a gente quer ter boas relações no trabalho, criar conexão, pertencer, existe uma competição. Já parou pra pensar? Nesses eventos, as pessoas estão competindo por espaço, por projetos, por reconhecimento, por visibilidade, por promoção. Todo mundo sabe que está sendo um pouco avaliado ali. Eu acho importante falar sobre isso sem romantizar. Porque no longo prazo, para quem quer crescer profissionalmente, existe um jogo, né? E entender esse jogo não significa ser falso, significa ter consciência que ele está rolando ali. Porque talvez você não precise amar o happy hour, assim como eu não gosto, mas talvez seja importante entender que o relacionamento também faz parte da carreira. E aí existe uma diferença importante. Participar não significa se envolver emocionalmente com tudo, sabe assim? Hoje, eu consigo participar de algumas coisas, porque eu entendo que elas fazem parte do ambiente profissional, faz parte do meu trabalho. Eu não preciso gostar de tudo e eu nem me identifico com tudo. Às vezes é só um happy hour mesmo, e tá tudo bem. Principalmente com as pessoas que você tem mais abertura, mais intimidade, até uma amizade mesmo. São raras as amizades, mas eu tenho algumas pouquíssimas. E uma coisa que eu percebi olhando para minha própria trajetória é que as poucas vezes que eu realmente me diverti nesses eventos foram nos times em que eu me sentia segura. Aquele time, sabe aquele time que todo mundo ri um da cara do outro, que faz zoeira, que a gente tem um espaço de sexta-feira para trocar ideia, assim? Eu já estive em um time assim e foi assim o melhor ano de happy hour, de evento da vida. Sem precisar inventar uma tolerância de lactose que vai acabar custando aí uns US$ 4.000 para a empresa. Porque é isso, né, gente? Quando tem segurança, você não precisa construir um personagem para pertencer, você consegue ser você mesmo. E talvez essa é a parte mais interessante da história, né? A pergunta para mim que fica é: eu gosto ou não gosto do evento? Não é essa pergunta que fica para mim. A pergunta que fica para mim é: eu consigo participar dessas coisas sem me anular, sem acabar comigo mesma? Será que eu preciso mesmo fazer de tudo para pertencer aqui? Porque assim, né, gente, a gente tem que aprender a conversar com as pessoas sem precisar ser amiga delas. E olha que para mim foi um desafio muito grande na minha carreira. Hoje eu aprendi que eu posso construir um relacionamento sem precisar me transformar em outra pessoa. E eu posso, inclusive, falar não, como eu tenho feito. É isso, gente. Vamos tentar encontrar um jeito aí de estar nesses ambientes sem deixar que eles definam quem a gente é, não é mesmo? E aí eu quero terminar esse episódio perguntando pra você. Me conta aqui nos comentários se você já inventou uma desculpa ou já criou um personagem pra não ter que participar do amigo secreto, pra ir naquele happy hour chato, pra não participar da vaquinha do aniversário. Me conta aqui. E se esse episódio fez sentido, compartilha com alguém também que precisa ouvir essa conversa e continua acompanhando. Pode falar mesmo, toda quarta tem conteúdo novo por aqui. E claro, manda também sua história pra gente pelo @pode falar mesmo no Instagram ou no podcast pode falar mesmo @gmail.com. Ela pode ser anônima e quem sabe virar um dos nossos próximos episódios. Eu sou a Gabi e essa foi mais uma reflexão do Pode Falar Mesmo. Até a próxima e lembra, pode falar mesmo aqui. Um beijo.